Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Tudo bem? Eu espero que sim. Que essa manhã seja proveitosa, que essa manhã seja uma bênção na tua vida. Que Deus derrame sobre ti grandes coisas nessa manhã e que o Espírito Santo coordene os seus passos, coordene essa palavra de hoje, coordene a nossa vida, porque o reino do Senhor está próximo, o reino do Senhor está chegando e nós estamos nos deleitando nas suas misericórdias a cada amanhecer. Eu espero que você tenha recebido muito do Senhor ontem, porque hoje Ele tem ainda multitude de bênçãos a derramar na sua vida. E hoje estamos no 11º dia da nossa campanha do livro de Juízes. Aleluia! E hoje nós vamos falar de um personagem conhecido, bem falado, Jefté. E vamos ouvir um pouquinho da sua história e vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, através da sua palavra, através dos seus relatos, através do seu Espírito Santo, tendo a misericórdia de usar-nos para a honra e glória do seu nome, tendo a misericórdia de usar-nos para a honra e glória do seu poderoso nome. E nós oramos nessa manhã a Deus. Deus, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome para sempre. Nessa manhã te louvamos e te engrandecemos por mais esse momento. Te adoramos e te exaltamos porque sabemos que tu és o nosso Deus. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive em todo tempo. Então concreta em nós, Senhor. Conclua em nós, Pai, a tua vontade. Conclua em nós o teu propósito. Estabelece em nós os teus firmamentos, teus fundamentos. Estabelece em nós a tua vontade específica, porque ela é boa, perfeita e agradável. E cremos na tua misericórdia no dia de hoje, Pai. Faz de nós o melhor nesse dia. Estamos prontos, Senhor, para receber o melhor de ti nessa manhã. Amém. Glória a Deus. E o livro de Jefté, livro de Juízes, capítulo 11, vai começar dizendo, versículo 1. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz a filhos, e os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram a Jefté. E lhe disseram, tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és um filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu de seus irmãos, e habitou na terra de Tob. E ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tob. E eles disseram a Jefté, vem e sê o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade, não me odiaste e não me expulsastes da casa de meu pai? E por que agora vindes até mim? Agora quando estás em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté, por isso voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco, e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre os nossos habitantes de Gileade. Versículo 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Versículo 23. Então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo. E Israel deveria tu possuí-las? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus te deu Quemos para possuirdes? Portanto, todos aqueles que diante de nós o Senhor nosso Deus expulsar, nós o possuiremos. Versículo 27.
Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes o mal em guerrear contra mim. O Senhor que é juiz, julgue nesse dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e atravessou Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. 34. E Jefté veio a Mispa até sua casa, e eis que sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças, e ela era sua única filha além dela, e ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige, pois abri a minha boca para o Senhor e não posso voltar atrás. Aleluias. Hoje o capítulo não é fácil. Jefté, um homem filho de uma prostituta e de Gileade. Um homem chamado de poderoso e valente. Poderoso e valente, porém expulso da sua terra pelos seus irmãos. Expulso da sua terra porque era bastardo, porque era filho de uma mulher estranha, porque não era filho da mãe legítima, da esposa legítima de Gileade. Mas ele é expulso de sua terra, ele vai habitar em Tobi e ali ele fica. Mas quando Israel vê a necessidade, de buscar um líder que poderia lutar, que poderia ir à guerra, que poderia vencer os filhos de Amon, eles se lembram de Jefté. Então é muito provável que realmente Jefté era corajoso, valente, que era um homem poderoso, que era um homem que tinha artes para a guerra, que era um homem que estava apto para guerrear. E os irmãos dele, os anciãos, os irmãos dele se prostram e vão até ele e pedem a ele para guerrear por Israel, para ser o líder. E ele diz: vocês não me expulsaram da casa de meu pai? Vocês não me botaram para fora? Vocês não me excluíram? Agora vocês querem que eu venha para lutar e guerrear? E aqui nós vemos que os anciãos, eles dizem: sim, nós queremos que tu seja o nosso cabeça. Veja que aqui nós vemos duas possibilidades. O Espírito Santo me dá duas possibilidades nessa manhã. Uma possibilidade é que esses irmãos queriam de uma forma honrosa acabar com Jefté, colocando ele como cabeça de guerra para que ele morresse e para que acabasse esse homem. E a segunda possibilidade é a exaltação através de uma humilhação que ele passou. Ele foi humilhado, foi expulso, excluído, mas aquilo que era para ser dele, Deus tinha preparado. E Deus fez com que o tempo fizesse com que aqueles que o expulsaram, aqueles que o humilharam, aqueles que o levaram para longe, fossem de volta buscá-lo, para colocá-lo em posição de soberania, em posição de rei, em posição de líder. E eu até acredito mais nessa segunda opção. Então Gileade foi lutar, foi primeiro conversar com os filhos de Amon, foi primeiro conversar de uma forma politicamente correta. Foi até os filhos de Amon, até o rei, perguntar por que eles estavam guerreando. Se aquelas terras já tinham sido ganhas e por que eles queriam tomar de volta as terras.
E aí os filhos de Amon explicam que o povo de Israel passou e tomou tudo, destruiu tudo e foi tomando Moabe, foi tomando Amon, foi tomando Edom, foi tomando todas as partes de Canaã. E aí Jefté explicou que Deus pedia para passar somente na terra de Moabe. Deus pediu somente para que eles dessem passagem nas terras de Hesbom. Deus pediu somente que eles dessem passagem para o povo passar pelo meio das terras. Eles não queriam tomar as terras, eles não queriam guerrear, mas o povo não aceitou a passagem. E por ele não aceitar a passagem, Deus colocava a sua mão e eles guerreavam e tomavam a terra completa. Porque muitas vezes Deus pede para a gente somente passar em alguns lugares. Deus pede para a gente fazer passagem. E muitas vezes nós somos impedidos de fazer passagem naqueles lugares. E quando nós somos impedidos, então Deus toma outra decisão e faz com que este lugar nos seja dado por herança. Faz com que essas situações nos sejam dadas por herança. Nós, quando servimos a um Deus que é poderoso, que é o dono do ouro e da prata, que é o dono de tudo aquilo que está ao nosso redor, faz essas maravilhas em nossas vidas. E assim foi com o povo de Israel. Então ali eles começaram a discutir, a conversar, e no versículo 23 vai dizer Jefté ao povo de Amon: então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo, e tu queres possuir as terras que hoje são minhas? Então vamos à guerra. E foram à guerra. E quando eles vão à guerra, diz a palavra do Senhor no versículo 29 que o Espírito de Deus veio sobre Jefté e ele venceu. E no versículo 31, Jefté faz um voto a Deus, inapropriado, precipitado, porque diz aqui do versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Se o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele não tinha que ter feito voto algum, muito menos o voto que ele fez. Ele faz um voto de oferecer o primeiro que aparecesse da casa dele para cumprimentá-lo quando ele voltasse da guerra. Ele ofereceria como oferta queimada, em sacrifício humano, mas Deus nunca pediu sacrifício humano. Quem recomendava, quem pedia, quem exigia sacrifício humano sempre foram os deuses de Moabe e de Amon. Jamais o Deus de Israel. Deus de Israel pedia novilhos, pombas, pedia cordeiros como sacrifício. O único momento que Deus pede o sacrifício foi para Abraão, seu filho Isaque, mas foi para testá-lo, jamais para matar Isaque. Então veja que aqui Jefté oferece a alguém que aparecesse, o primeiro que aparecesse, para cumprimentá-lo, para saudá-lo, ele oferecia como sacrifício. Olha que voto indecoroso, que voto horroroso, que voto sem nexo. E ele faz esse voto precipitadamente, sendo que o Espírito já estava sobre ele, ele não precisaria fazer esse voto. Ele já estava já diz, o versículo 29 diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele atravessou e ele começou a guerrear. E aí ele faz o voto. E ele lutou e ele venceu a guerra. E quando ele volta à guerra, ele chega na sua casa e quem vem recebê-lo? A sua filha, a sua única filha, o seu amor, a sua vida. Imagine um pai com sua única filha. É o seu amor, a sua vida, a sua princesa, tudo de bom é aquela filha. E ela veio com danças, com adufes, com alaridos, saltitando e feliz porque o pai tinha vencido a guerra, porque o pai tinha trago a vitória para o povo de Israel. E ali ele se joga por terra, rasga as vestes e clama. E chora, porque ele tinha matado a própria filha. Ali ele teria que oferecer a própria filha a Deus. Veja a precipitação de um homem mediante as situações de guerra e batalhas. Não se precipite fazendo votos que você não poderá cumprir. E Jefté cumpriu o voto. A filha foi sacrificada virgem e foi lembrada, e é lembrada até os dias de hoje, diz aqui na palavra do Senhor, nas montanhas de Israel. Então que você possa pensar nessa manhã, que você possa refletir. Não faça voto precipitado a Deus, faça votos conscientes. Deus não quer
Não quero votos precipitados. Deus abençoe seu dia. Até amanhã em nome de Jesus.